Pessoal, boa tarde a todo mundo, né? Quase boa noite para quem é de boa noite, né? Hoje a gente vai estar aqui fazendo essa live maravilhosa com duas pessoas incríveis, a Alessa Maria e a Júlia também, que são duas psicólogas super renomadas que escreveram a cartilha Habilidades Sociais nos contextos de pandemia e pós-pandemia da Covid-19. Um assunto que é muito importante, que foca bastante na questão da perspectiva das crianças, da importância dessas habilidades sociais para as crianças, visto o momento que a gente está vivendo. Né? E a gente preparou algumas perguntas aqui também, né? Mas vocês podem começar se apresentando, por favor, Júlio. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar participando dessa live, no nome da Michelle, da Renata, da Unilavras. É um prazer estar aqui com vocês. E, humildemente, né, conversaremos hoje sobre habilidades sociais na infância. É uma temática que é, de fato, assim, a minha temática de estudos desde o mestrado e agora no doutorado. E também, né, por ter tido uma prática, né, clínica com crianças com deficiência intelectual e autismo, é um repertório de comportamentos que realmente são muito relevantes do ponto de vista dessa clínica. Então, acho que aqui é para a gente trocar um pouquinho, né, um pouco desse conhecimento que eu estou adquirindo agora também, e para a gente, né, aprender junto aqui um pouco sobre o que fazer, né, nesse período tão inédito que foi a pandemia de Covid-19 para todos nós. Eu imagino que para todo mundo tem sido um choque muito grande, né? Agora eu queria pedir para a Alessa também se apresentar. Bom, eu também agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês. A infância é um tema que eu gosto muito de um modo geral. Eu também sou psicóloga, né? Me formei na UFSJ, atualmente estou fazendo um mestrado na área do desenvolvimento infantil, mais especificamente o desenvolvimento motor. E aí, no mestrado, a gente teve uma matéria, né, que falava das habilidades sociais na infância e adolescência, na qual eu e a Júlia participamos. E foi dessa matéria que surgiu a ideia da cartilha, né, a gente tinha que fazer um trabalho final, e aí a gente decidiu fazer essa cartilha para divulgar mesmo o conhecimento, o que a gente aprendeu na matéria, para quem estava de fora, né, e ajudar, às vezes, os pais, os professores, aqueles que trabalham com crianças, a entender um pouquinho desse campo. Então, como eu falei, a infância e a adolescência são temas que gosto muito. Espero que seja uma live bacana, de trocas, de bastante interação. Gostaria também de mencionar, né, que o Lucas Cordeiro Freitas foi nosso parceiro, né, o doutor Lucas Cordeiro Freitas, lá da UFSJ, foi com ele que a gente produziu a cartilha em conjunto. Eu queria falar com as pessoas as pessoas que tiverem perguntas, podem deixar aqui no chat, que na medida que for desenrolando, a gente vai fazendo as perguntas, de vocês também. Eu acho que para a gente começar, Alessa e Júlia, a gente poderia começar falando sobre o que são as habilidades sociais. O que vocês acham? De uma forma bem simples, assim, as habilidades sociais são comportamentos que a gente aprende ao longo da nossa vida, né? E eles são importantes para a gente se relacionar, né? Então, o que acontece é que esses comportamentos, eles são desejáveis, né? Que é desejável que eles ocorram em determinados contextos, em determinadas idades e situações, e assim eles favorecem os nossos relacionamentos interpessoais. E nesse mesmo intuito aí, a gente já queria emendar aqui, né, e perguntar qual que é a importância da socialização para a saúde mental e para o desenvolvimento dessas crianças, né? Bom, eu vou começar. Essa aí você vai me complementando, Júlia. É importante falar, né, que essas habilidades sociais são sempre comportamentos que são valorizados ali na cultura e que vão produzir resultados satisfatórios tanto para a criança ou para quem os emite, né, e para aqueles que estão também no entorno, convivendo com aquela pessoa. Então, acho que de um modo muito geral,
a socialização ela é importante para o desenvolvimento da criança de uma forma geral, né? Não só nesse sentido de habilidades sociais, né? Então, enquanto a criança está ali se socializando, está interagindo com outras crianças, com outros adultos, ela está desenvolvendo vários domínios, né? Então, ela está desenvolvendo a linguagem, que ela está se comunicando com a outra pessoa, ela está tanto recebendo ali comunicação e emitindo também, ela está desenvolvendo a motricidade, né? Então ela está ali, enquanto ela brinca, ela pega alguma coisa, ela se mexe, né? Então desenvolve também a motricidade, ela está desenvolvendo ali esse domínio mais afetivo, né? De sentimentos, de emoções, que também estão relacionados ali às habilidades sociais, né? De expressar bem as emoções, os seus sentimentos. Ela está desenvolvendo e a socialização, de um modo geral, né, que envolve esse refinamento ali de comportamentos sociais, essa compreensão de valores e de normas culturais. Então, tudo isso auxilia nesse desenvolvimento. E acho que em relação à saúde mental, a criança que se socializa, a criança que começa a adquirir um bom repertório de habilidades sociais, é uma criança que vai ter menos probabilidade de sofrer aquele isolamento social, que pode prejudicar causar uma depressão, às vezes uma criança mais agressiva, aí que vai gerando uma bola de neve, né? Às vezes da depressão pode ter riscos de suicídio, risco de se envolver em comportamentos de risco, né? Como atos delinquentes, um pior desempenho acadêmico. Então, acho que essa socialização e esse desenvolvimento de habilidades sociais pode ajudar muito nessa questão da saúde mental e do desenvolvimento de um modo geral. Até porque quanto mais cedo, né, ela começa a trabalhar isso, né, então mais ela vai desenvolvendo, de certa forma, né? Na verdade, o que se coloca, assim, é que existem alguns repertórios de habilidade social que a gente espera, né, desde o início da vida, né? Um bebê, ele já vem programado, né, de uma forma inata, assim, a desenvolver certos comportamentos sociais, né? A gente, tanto que isso, dentro da avaliação do autismo, desde pequeno a gente já consegue observar algumas alterações, por exemplo, né? Vou puxar para minha área, né? Mas o quanto que é importante, quer dizer, né? E hoje a gente tem uma maior noção dessa importância desse desenvolvimento muito inicial, dos primeiros meses ali do bebê, né, de vida. Então, na interação com o outro, o bebê já tende a ter, né, essa interação face a face com o cuidador, ele vai ser reforçado ali no olhar, né, no contato visual, emitir determinadas vocalizações iniciais já ali, né, na presença na presença de um conhecido, é diferente da atitude dele, né, numa presença de um estranho. Quer dizer, existem várias habilidades, e aí as habilidades são diferenciadas e elas vão se complexificando ao longo da nossa vida, né? Então, a princípio, qualquer pequeno sorriso, qualquer esboço de uma expressão facial, já no bebê, o que a gente espera, né? Que o adulto que esteja cuidando dele responda aquilo, e aí vai estar reforçando, e aí ele vai aprendendo a refinar essas habilidades, né? Agora, existem situações, né, que às vezes aquela criança ali vai estar submetida a um ambiente que não exatamente vai responder e vai reforçar certas habilidades nele, e aí é isso que a gente trabalha como estimulação precoce, né, para que o desenvolvimento ocorra da melhor maneira possível, né? A gente pode falar que as habilidades sociais são um fator protetivo para as crianças? Sem dúvida, sem dúvida. A gente pode dizer que sem habilidade social, vamos dizer assim, essas primeiras esboços aí de comportamentos sociais, eles garantem praticamente a sobrevivência de um bebê, né? O bebê, ele precisa ser fofinho e ter todo um jogo ali de interação com o cuidador para atrair esse cuidador para que ele cuide dele. É um aspecto de sobrevivência, inicialmente, que a gente pode pensar, né? E eu entendo que esse é o valor das habilidades sociais
enquanto, inclusive, garantia de sobrevivência da nossa espécie. A gente sabe que algumas habilidades, como cooperação, né, a empatia, são habilidades humanas, né, que garantiram com que a nossa espécie tenha sobrevivido, né, em grupo, né, quer dizer, a convivência, né, e necessita dessas habilidades para que a gente consiga, né, ter esse prolongamento aí de vida, né? Mas eu acho que de um outro modo também, né, para além dessa questão, muitas habilidades sociais, em geral, a gente consegue perceber melhor o quanto que elas são importantes quando elas falham, né? Então, principalmente quem está na clínica, ou quem avalia, quem trabalha com pessoas que têm dificuldades nas interações sociais, nas habilidades sociais, consegue perceber claramente como que algumas crianças, por exemplo, né, dentro do contexto escolar ou familiar, acabam sendo negligenciadas ou, às vezes, rejeitadas pelos coleguinhas, né, tendo um mau conceito, né, em relação ao professor, por exemplo, porque elas não conseguem usar, né, bem as suas habilidades, né, ou não têm um repertório ainda adquirido, bom repertório, ou por outros problemas também, transtornos, né, que acabam gerando esses déficits nas habilidades sociais. Então, aí a criança fica bastante prejudicada e acaba, do ponto de vista da socialização, como você perguntou, né, Fred, perdendo oportunidade de aprender as habilidades, né, porque uma vez rejeitado, uma vez que ela desenvolva talvez uma certa ansiedade, um desconforto nas relações sociais, ela pode passar a evitar aquelas situações, e aí ela vai sempre perdendo a oportunidade de aprender com os outros. Uhum. E aproveitando isso, né, que a gente está falando, eu acho que tem tudo a ver. Existe alguma janela de tempo, assim, no qual a aprendizagem dessas habilidades sociais na criança vai ocorrer de maneira mais fluida, assim? Ou ela pode ser aprendida em qualquer fase da vida, independente do momento? Bom, eu acho que o desenvolvimento, ele ocorre ao longo de toda a vida, né? Então, é claro que a pessoa pode estar sempre aprendendo. Mas a infância é essa fase essencial para o aprendizado de qualquer uma das habilidades, né? Tanto que os profissionais estão investindo muito nessas intervenções precoces, né? O quanto antes você intervir, o quanto antes você ensinar algo, mais eficaz vai ser aquela intervenção, porque na primeira infância, né, mais ou menos ali do 0 aos 3 anos, é que acontece essa maior plasticidade cerebral, né, que é quando o cérebro está... Oi? De quantos anos, assim, mais ou menos? 0 a 3, por aí. Que é quando o cérebro está com aquela janela, né, aberta para mudança, né, está pronto para ser mais modelado. Então, nessa fase, as intervenções, as experiências que a criança tem, elas têm uma maior eficácia, uma maior duração, né? Então, acontece ao longo de toda a vida o desenvolvimento, mas a infância é essa fase mais essencial. E acho que também tem que levar em conta que o desempenho de cada habilidade vai depender muito da etapa que a pessoa está. A habilidade social ensinada para uma criança vai ser diferente daquela ensinada para um adolescente ou para um adulto, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acho também, né, que essas experiências tão significativas no início da vida, né, elas, é claro que o cuidador ali, né, da criança, ele nem sempre vai estar focado em ensinar habilidades sociais, né, isso é uma coisa muito formal, né. Então, a gente vê, assim, que se for num contexto de intervenção precoce, de estimulação, quer dizer, já foi identificado algum déficit, alguma dificuldade, aí a gente vai ter um foco bem específico, né? Mas o que a gente entende, eu acho que eu e a Alessa compartilhamos dessa ideia, é que o conhecimento, né, sobre as habilidades sociais e a importância delas pode fazer com que certas pais e professores que nem sempre se atentam para como, né, de um certo modo, eles estão sempre ensinando algumas habilidades para as crianças, né, estando ali
conscientes daquilo, eles podem se programar e facilitar, né, esse aprendizado. Mas é claro que não é uma coisa mecânica. Ali está a experiência, né, da criança, ela é permeada pela afetividade que ela tem, né, com aquela pessoa que ela está se relacionando. Enfim, tem o aspecto psicomotor também. Então, são várias questões, né? É complexo, né? Não é simples, não é técnico, né? Tanto que a gente fala que uma coisa é a gente ensinar habilidade social e outra coisa é a pessoa ter competência social, né? Porque a competência é uma avaliação. Eu posso ter um repertório, né, de habilidades que eu domino, que eu em determinada demanda social, né, ali enfim, numa entrevista de emprego, eu tenho uma demanda específica e eu vou me utilizar de certas habilidades para me colocar ali naquele papel, naquela situação, né? E aí eu posso, no entanto, né, devido, sei lá, a uma questão de dificuldade até dos sentimentos, de nervosismo, não ser capaz de mobilizar aquele repertório e não ser competente socialmente naquele momento. Não quer dizer que eu sou sempre, né, eu sempre falho, ou enfim. Habilidade social, quando a gente conversa, parece simples, mas não é necessariamente tão simples assim, né? É uma teoria, né, assim, bastante, bem mais complexa. E tanto que a gente fala, por exemplo, já que eu já estou aqui em competência social, a gente sempre pensa no ponto de vista dos efeitos, né, que o que eu faço tem, não apenas para mim mesma, mas para os outros também. Aquele negócio de liberdade compartilhada, né, de certa forma. Não basta eu alcançar um objetivo, né, quer dizer, eu preciso de alguma coisa de alguém, eu vou lá e toda, né, cheia de trejeitos, vou lá, consigo o que eu quero e tanto faz a pessoa, né? A gente entende que dentro do conceito de competência social, a gente está visando também a melhoria dos relacionamentos e também os direitos humanos básicos. É bem uma parte muito interessante ética, essa né? parte da teoria, né? Isso que eu ia falar, parece que tem um componente ético forte nas habilidades sociais, né? Como se fosse para uma visão maior, uma visão de comunidade, até de uma comunidade global, né? Da convivência entre as pessoas. Sim, porque a gente vê, por exemplo, políticos e pessoas, né, assim, com psicopatia, elas dominam muito as habilidades sociais, elas manipulam as pessoas através disso. Né? E não é isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos ou para os nossos educandos, né? A gente quer ensinar a saber se colocar dentro de uma relação eticamente, de uma forma, né, também instrumental, quer dizer, eu tenho um repertório para fazer aquilo, eu posso aprender esse repertório, eu vou ser, né, isso vai ser bom para mim, mas vai ser bom para os outros também, né? E acho que partindo desse ponto de avaliar os efeitos disso para a pessoa e para os outros, evita um pouco aquelas coisas do tipo assim, a comunicação é uma coisa, é muito bom você ser comunicativo, você ser extrovertido, né, quando você exagera demais no comportamento, né, não, meu filho tem que ser extrovertido, ele tem que ser comunicativo a todo momento, e aí vira, às vezes, aquela criança que não para de falar um minuto, né, e às vezes não está sendo agradável para os outros. Então, acho que esse critério de ser bom para a pessoa e para os outros traz esse equilíbrio também nas habilidades sociais, né? Tem até um exemplo que a gente colocou na cartilha do contato visual, porque as habilidades sociais não são só o que a gente fala, né? Mas envolve todo o que a gente está fazendo, os gestos, as expressões faciais que contam muito, né? E às vezes dizem até mais do que o que a pessoa está falando, né? Porque são mais difíceis de controlar. Mas aquela criança, às vezes, que manter um contato visual, né, faz parte de uma habilidade social. Mas aquela criança que tem aquele olhar a todo momento, né, olhando muito, olhando fixo, já está passando um pouco do ponto. E aquela criança também que olha sempre para baixo, não olha nunca no olho do outro, também está um pouco abaixo do esperado. Então, tem esse equilíbrio nos comportamentos, né, que é muito importante também de falar e de avaliar para ter esse resultado positivo, né? E é interessante trazer, por exemplo, o contexto da pandemia, né? Alguns comportamentos que eram, né,
bastante desejáveis, por exemplo, para as crianças, passaram a ser indesejáveis nesse momento, por exemplo, né? Abraçar, beijar, né? Brincar pertinho do amigo. Então, muitas coisas dependem da situação, né? Então, até isso a gente tem que, por isso que foi, né, assim, a importância de falar da cartilha, porque a gente estava pensando assim, muitas vezes a gente vê na televisão, né, o adulto entende melhor a situação da pandemia, mas também teve dificuldade em aprender essas novas habilidades sociais, né, de me manter distante, de usar máscara, quer dizer, isso tudo visando o quê? O bem da comunidade de uma forma geral, né? Porque se eu evito com que o vírus seja transmitido, né, eu posso pensar só em mim, é desconfortável a máscara, eu não vou usar. Mas se eu estou pensando num contexto, né, mais amplo, eu vou, né, assumir aquela responsabilidade junto a todo mundo, né? Então, com as crianças, a gente achava importante que já fosse, né, os pais fossem pensando nessa adaptação, nessa readaptação para o período agora, né, da retomada de aulas presenciais e das outras atividades, para ensinando às crianças, né, essas habilidades novas. Quer dizer, existem gestos que a gente pode usar para demonstrar emoção e afeto sem estar em contato físico direto, né? Mas se a gente não treinar isso para as crianças, fica muito confuso e fica muito difícil, né? E o que a gente viu, assim, surpreendentemente, é que as crianças se adaptaram melhor a isso do que os adultos, né? Do modo geral, mas talvez por isso, né? Porque as crianças não estão tão já habituadas a certos, né, padrões comportamentais como a gente estava, né? Elas aprendem mais rapidamente, mais facilmente algumas habilidades. Mas para algumas crianças é mais difícil. E assim, a família, por mais que a gente, né, se sensibilize, porque as famílias ficaram super sobrecarregadas nesse momento, né, com muitas tarefas extras com as crianças, a gente entendia, né, que a família seria um ponto-chave, assim, nesse processo de adaptação das crianças, né, nesse novo período. Meninas, essas habilidades sociais tiveram impacto, teve algum impacto nelas com a pandemia? A aprendizagem delas? Porque o melhor local de aprendizagem dessas habilidades é a família, a escola, né? Bom, acho que um ponto a se considerar é isso, né? A restrição de locais que a criança foi. A criança, às vezes, não tinha mais outras pessoas para conviver, né? Às vezes só com aquele núcleo familiar. Então, isso já restringe um pouco os exemplos que a criança vai ter, né? Às vezes os modelos que ela vai ter, né? Que uma forma de aprender as habilidades sociais é pela modelação, né? Que é vendo outra pessoa fazer, e aí eu vou e faço igual. E aí ficou restrito isso, porque ela não estava mais convivendo com outras pessoas além do círculo familiar. Ela não estava podendo ter contato, as escolas fechadas, que são também um ambiente muito propício para aprender as habilidades sociais. Então, acho que isso afeta, sim. Eu acho que a gente fala tanto dessas oportunidades, né, de estar restrito a um ambiente, igual eu comentei, um ambiente que necessariamente foi muito afetado, né, do ponto de vista da saúde mental, a gente fala de pais em geral, mas a gente sabe que as mães ficaram muito mais sobrecarregadas nas funções, né, educativas e, enfim, de conciliar, né, várias questões, né, enfim, seria uma outra live para falar sobre isso, mas é porque a sobrecarga emocional, o estresse, a ansiedade que todos nós vivemos, isso, sem dúvida, né, também prejudicou as relações familiares de algum modo, né? Que a disponibilidade emocional de uma pessoa que está descansada, que está dormindo bem, que está tranquila, de educar uma criança e de dar um modelo, né, social melhor, é maior quando ela está nessas condições. Em condições ruins, a gente, em geral, a gente acaba se comportando também de uma maneira não tão adequada, a gente fica mais irritado, mais intolerante, né, sob estresse. Então,
isso é importante de ser falado, quer dizer, não apenas o fato de que diminuíram os outros locais em que a criança tinha oportunidade de aprender, mas também que o lugar que ficou disponível foi um lugar que estava muito, com uma dinâmica muito alterada, né? E outra coisa que eu acho que é relevante também, né, é que algumas habilidades que as crianças aprendem, elas aprendem muito especificamente com os pares, né? É na brincadeira com o coleguinha da mesma idade. O adulto brincar com uma criança ou a criança brincar com uma criança de outra idade não é a mesma coisa que ela aprender com aquela criança que está no mesmo ponto de desenvolvimento dela, né? Então, nesse ponto de vista, a gente pode também, né, pensar que isso foi bastante prejudicial, e eu não estou falando da minha opinião, existem artigos científicos falando inclusive, assim, dando ênfase agora, por causa da pandemia, a esse aspecto de habilidades que são desenvolvidas no relacionamento específico com o pai. Também eu acredito, né, que isso já é um conhecimento dado, porque senão as escolas não seriam por idade, né? Não separariam as pessoas por idade, né? Então, mas de todo modo é muito importante e ter modelos diferentes, né, de aprendizado, né? Uhum. Os pais são uma referência, mas talvez, e nem sempre, eles são também a melhor referência de habilidade social para a criança. Às vezes a única também, né? Ser a única, então. E a gente não sabe, né? É sempre bom a pessoa ter outros modelos, e também porque certas situações ocorrem de forma diferenciada na família, em que os relacionamentos, e isso a gente também tem que considerar, né? Que a habilidade social ela é diferente. A forma como eu me exponho com uma pessoa com a qual eu tenho um relacionamento já estabelecido, né, afetivo, emocional, é diferente de eu me expor a um estranho, a um desconhecido. E é uma questão também que a gente avalia quando a gente está fazendo avaliação de habilidades sociais, seja na infância, na adolescência ou na idade adulta. Quer dizer, eu consigo ser assertivo também com uma pessoa que eu não conheço, numa situação que eu estou vendo que é injusta e que é inadequada, ou só ali, né, na minha zona de conforto. Acho também que nessa pandemia teve um aumento muito grande do uso de celular, né, e de outros aparelhos eletrônicos. Então, às vezes, muitas crianças que ficaram na frente de telas, né, por muito tempo e de uma forma muito excessiva, pode acabar também desenvolvendo uma agitação, né, uma ansiedade ou alguma dificuldade de aprendizagem. Então, isso pode contribuir também. E outra coisa é as crianças que às vezes perderam familiares ou pessoas conhecidas, né, e às vezes vai ter uma dificuldade, às vezes, de lidar com esses sentimentos, de expressar esses sentimentos, e aí tudo isso vai contribuindo ali para aumentar uma ansiedade, algum comportamento ruim. E as crianças que já tinham algumas dificuldades, né, então, crianças já mais retraídas, ou crianças, né, que já tinham essa tendência ao isolamento, a ansiedade ou algum outro prejuízo, com a pandemia isso pode ficar muito mais exacerbado, né, exacerbado. Então, isso pode prejudicar muito depois, né, no retorno de tudo, às vezes vai retornar tudo uma rotina muito mais agitada, a criança, para se acostumar a tudo isso, vai ser um pouco mais difícil, né. Eu lembro que o professor na aula até falou, tem crianças que não vão saber nem como cumprimentar outra pessoa, porque às vezes não aprenderam. As mais pequenininhas não chegaram nem a frequentar a escola. Então, elas nem sabem como é aquele ambiente, como que tem que agir, né? Então, eu acho que muitas coisas modificar, né? E o Gabriel Vieira, ele tem uma pergunta. Oh, desculpa, interrompi. Não, só ia comentar, porque a gente já está convivendo com essa expressão, não sei se vocês já ouviram, né? Crianças da pandemia. Essa geração que nasceu, né, durante a pandemia e realmente ficou muito restrito o contato social, né? E o Gabriel Vieira, ele tem uma pergunta. Você pode ligar o microfone, Gabriel.
Gente, boa tarde. Boa tarde. E acabou que vocês encaminharam até para a dúvida que eu tinha, mas eu queria perguntar um pouco mais explicitamente, né, sobre que é essa questão das crianças com idade pré-escolar, né, de 1 a 3 anos, por exemplo, como que pode ser as implicações, né, os prejuízos advindos da pandemia para essa idade em específico. Eu acho que a gente pode conjecturar algumas, né, consequências, e a gente vai ter com certeza estudos, né, que vão ser realizados agora, né, para estar avaliando essa questão, né. Mas eu acho que um pouco a gente esbarra naquela questão que eu estava comentando, né. Depende muito do círculo familiar daquela criança, né, dos relacionamentos que foram possíveis durante esse período, né, da condição emocional dessas pessoas também, e de como, né, como a gente comentou, né, a gente vai estar na melhor fase, né, dessas crianças agora, é o período da gente retomar isso e considerar esse aspecto como um aspecto super relevante do ponto de vista, por exemplo, né, da educação formal, né, na educação infantil agora, né, na atuação dos professores, de fazer um trabalho, né, socioemocional e, enfim, eu acho que já é um momento, em geral, na educação infantil a gente tem uma preocupação maior com isso, mas eu acho que é preciso lidar com isso, enfrentar isso, né, e se situar agora nos reflexos que a gente teve em decorrência da Covid, para a gente, de fato, poder intervir, né? Acho que a gente só intervém depois de ter avaliado esses efeitos. Então, a gente vai ter que ver, e isso vai ser diferente. Por exemplo, eu acho importante, né, como aqui é uma turma que é da faculdade, né, assim, a gente pensar junto, né, assim, as diferenças que vai existir do ponto de vista do público, né, de creches infantis públicas e particulares, né, de pessoas que tiveram condições socioeconômicas diferenciadas nesse momento de enfrentar a pandemia. Eu sei, né, que eu também tenho filho e tenho contato com muitas pessoas, que algumas famílias contrataram, né, profissionais para operar, né, e estimular essas crianças, e outras não tiveram condição. Então, a gente tem, assim, como uma grande reflexão do ponto de vista social, que a gente vai ter um aumento de desigualdade muito grande, né? Desigualdade do ponto de vista da educação, do acesso a ela, assim. E, enfim, então a gente tem que pensar em como que a gente, como uma sociedade, como profissional, vai enfrentar isso, né? Não tem uma solução, mas eu acho que, então, por exemplo, né, a cartilha sendo aberta, a gente fez vídeo, né? Acho que os profissionais que se ocupam disso, né, os professores serem capacitados, né, para esse momento, serem ouvidos também, né, compartilhar essas experiências. A gente sabe que, às vezes, há uma preocupação muito grande com a alfabetização, né, e uma confusão de não entender que a experiência socioemocional é tão importante, se não mais do que, né, para a aprendizagem das crianças, do que esse aspecto muito, como é que fala? Esqueci o nome. Esqueci agora. Cognitivo, né? Talvez cognitivo seja a palavra, né? O cognitivo não acontece se a criança não estiver bem emocionalmente, né? Estiver se sentindo bem. Ele até complementa aqui, ele fala que são problemáticas que descobriremos nos próximos anos, né? De certa forma, sim. E eu tenho outra pergunta aqui, que é sobre o seguinte, porque a gente vê que tem muitas famílias aí que buscam atendimento clínico para crianças que têm problemas relacionados a habilidades sociais. Então eu queria saber, o ensino das HS, ele pode prevenir o desenvolvimento de transtornos mentais sérios?
Você queria falar um pouquinho, Alessa, antes ainda da outra questão? Não, é só comentar mesmo que concordo com tudo que você disse. Acho que a gente vai ter que investir muito na informação de pais, né? Porque as crianças em idade pré-escolar geralmente ficam mais no ambiente familiar, né? De casa. Então, investir nessa informação e trabalhar muito a ludicidade, né? Através de brincadeiras e todo esse formato lúdico, que eu acho que é uma forma que as crianças aprendem muito, trabalhar a expressão de emoções, de sentimentos, a mudança na rotina, né, quando vier as aulas e tudo mais, vai ter essa mudança, e de convivência também, né, de respeito ao outro, de como cumprimentar agora nesse novo formato, né, então, acho que é isso. E já partindo para essa outra pergunta, né, se as habilidades sociais podem prevenir transtornos mais sérios, eu acredito que sim. Muitas crianças, né, apresentam essas dificuldades interpessoais que se não tiver ninguém para voltar o olhar para isso, pode causar muitas outras coisas, né? Como eu já até comentei, pode acabar virando uma depressão, né? A criança às vezes começa a ficar muito isolada, isso prejudica a criar novos amigos, as crianças que sofrem bullying, e várias outras coisas, né, de transtornos, né? Então, uma criança, às vezes, com uma dificuldade interpessoal, que não tem muito amigo, já é mais tímida, tem dificuldade de se colocar, de reivindicar seus direitos, essa criança, ela já tem uma propensão, já, às vezes, à depressão, ao isolamento. Então, se você olhar a causa, né, que às vezes era uma dificuldade interpessoal, e agir ali, pode sim prevenir danos maiores no futuro, né, não só de transtornos, mas às vezes de comportamentos de risco, suicídio, né, e várias outras coisas, desempenho acadêmico prejudicado, né,